37 ao 38. Todo mundo achou? Amém. Glória a Deus. E vai dizer assim então: respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. Até aí, meus irmãos. Jesus, obrigado, Pai, pela tua palavra. Obrigado, Pai, por esse momento que nós estamos tendo nesta manhã fria, de estarmos aqui, Pai, na tua casa. Juntos, ó Pai, podemos adorar ao Senhor. Juntos nós podemos orar. Juntos nós podemos, ó Pai, nos incentivar uns aos outros. Juntos nós podemos aprender mais da tua palavra, mais de ti. E nesta manhã, Pai, eu oro a ti, Pai, que o Senhor venha mais uma vez falar com a gente. Haja um mover do teu Espírito Santo sobre nós, sobre a tua igreja. E eu te peço, Pai, que assim venha acontecer. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Como anda o seu relacionamento com Deus? Já fez essa pergunta já? Como anda o seu relacionamento com Deus? Esta é uma pergunta que eu e você, nós precisamos fazer constantemente. Constantemente. Não é uma pergunta que a gente faz uma vez só. Sabe que depois que nós já tivemos esse encontro com Deus, depois que nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, esta é uma pergunta que eu e você, nós precisamos fazer de tempos em tempos. É bom, é muito bom fazer esta pergunta e é muito bom fazer esta reflexão, para ver se as coisas estão ainda andando conforme devem ser. Devemos fazer constantemente, pois também isso é uma prática saudável, que nos livra de um relacionamento frio e distante com o Pai Celestial. Às vezes a gente, irmãos, corremos o risco de ir nos afastando e nem percebemos. Às vezes nós podemos nos tornar pessoas que estão tão acostumadas já nesse ritmo nosso. Venho à igreja, aí na igreja eu levo a Bíblia, aí eu leio a Bíblia, aí eu oro, eu canto canções. Eu estou tão acostumado talvez já nesse ritmo que a gente talvez, às vezes, a gente não percebe que esse relacionamento com Deus está se tornando mais distante, mais frio, está se tornando menos pessoal de alguma forma. Sabe que Davi, o famoso Davi, no Salmo 23, ele cita sobre esta importância de termos o nosso vigor restaurado. Ele vai dizer assim: o Senhor é meu pastor, de nada terei falta. E ali no versículo 3 ele vai dizer: restaura-me o vigor, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Restaura-me o vigor. Mesmo Davi tendo um relacionamento próximo de Deus, mesmo Davi sendo uma pessoa que na época dele estava muito à frente da visão que ele tinha sobre Deus, mesmo assim, esse Davi que em nome de Deus venceu Golias, esse Davi que venceu diversas batalhas no dia a dia dele, no reinado dele, esse Davi que deixou de ser um simples pastor de ovelha para se tornar rei em Israel, esse Davi que escreveu a maior parte dos salmos que nós temos, esse Davi, no famoso Salmo 23, ele faz essa oração: restaura-me o vigor. Se Davi faz essa oração, irmãos, eu acho que nós devemos fazer também. Davi, de alguma forma, no relacionamento dele com Deus, quando ele está ali escrevendo o Salmo, ele diz esse detalhe que muitas vezes passa despercebido. Nós decoramos muito a primeira parte: o Senhor é meu pastor, não terei falta de nada. Essa parte da história do vigor normalmente passa despercebido, mas ela é importante, porque é algo, irmãos, que eu e você devemos ficar atentos. O nosso vigor, a nossa força, o nosso relacionamento com Deus, ele pode esfriar sim. Ele está sujeito a esfriar. O nosso relacionamento com Deus pode ficar distante sim. A sua força, a sua jornada com Deus, ela pode diminuir sim o ímpeto. Sabe aquela questão?
E pode acontecer de fato. E por isso nós precisamos ficar atentos. Um detalhe, já adiantando um detalhe para vocês. Sabe como a gente descobre como está o nosso relacionamento com Deus? Presta atenção como anda a sua oração. No seu melhor momento com Deus, como eram as suas orações, irmão? Quantas vezes você se pegava orando? Quantas vezes você se pegava na presença de Deus? Agora, a gente descobre que o nosso relacionamento com Deus, ele está perdendo vigor quando a gente já está perdendo o ímpeto nas orações. As orações, elas vão se tornando mais técnicas, mais vazias. Elas vão se tornando, talvez, para quem ouve, muito legal, mas parece que de alguma forma está perdendo aquela força, está perdendo aquela questão da fé. Ela vai se tornando cada vez mais distante. Parece que vai ser, o dia a dia vai sendo preenchido com outras coisas. E a oração, você vai de repente se distanciando. Então, a oração é uma boa forma de medir como anda o relacionamento com Deus. A leitura bíblica é uma outra forma para medir como anda o nosso relacionamento com Deus. Nesse mundo tenebroso que vivemos, existem várias situações que podem atrapalhar o nosso relacionamento com Deus. Por isso o apóstolo João nos adverte. E vai dizer assim, lá em 1 João 2, 15 e 17: Não ame o mundo, nem o que há nele. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Esse é um texto que muitas vezes parece que João está escrevendo para as pessoas de fora, mas na verdade ele está escrevendo para as pessoas de dentro. E ele está dizendo assim: fique esperto. O mundo de alguma forma vai tentar te seduzir, e ele deixa muito claro até, tudo que há no mundo, cobiça da carne, cobiça dos olhos e ostentação dos bens. E isso todos nós que aqui estamos, somos bombardeados constantemente. Você que tem aí um celular na mão, tem uns aplicativos, você é bombardeado constantemente exatamente nisso: cobiça dos olhos, cobiça da carne, ostentação de bens. E isso vai ser um desafio, porque isso vai competir com a sua fé. O que João está dizendo é que isso pode sim ocupar e ganhar o teu coração plenamente. Ele está dizendo que isso sim pode esfriar o teu relacionamento com Deus e te levar a perder aquele amor, aquele primeiro amor que você tinha por Deus. Isso sempre vai competir. Enquanto nós estivermos aqui no mundo, isso são coisas que vai competir com a tua fé. Constantemente, não importa se você tem um ano de igreja, um ano de fé, ou se você tem 40 anos como eu, não importa. A grande questão vai competir, vai tentar ganhar o espaço. Lembra-se da tentação de Jesus? Se o diabo usou e tentou ali tentar Jesus, muito mais nós. Ele vai vir com tentações e ele vai tentar de alguma forma tirar eu e você do foco. E lembre-se, a grande questão do inimigo não é somente tirar você da igreja, mas afastar você de Deus. Você pode estar sentado nos bancos, e longe, e muito longe. Uma outra questão que Jesus então deixa bem claro, que a nossa prioridade da vida deve ser o nosso relacionamento com Ele. Essa é a tua prioridade na vida. Essa deve ser a nossa prioridade, o nosso relacionamento com Deus, pois tudo o que nós fazemos e dizemos expressa quem de fato nós somos. Tudo que você faz e diz expressa quem de fato você ama. Por isso que Jesus vai dizer: a boca fala do que o coração está cheio. Olha o texto que Jesus vai dizer em Mateus 6, 19, do 21 e 33. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam e furtam, mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destrói, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Eu sei que nós conhecemos esse versículo: buscar em primeiro o reino de Deus. Mas Jesus está dizendo um pouquinho antes aí: onde estiver
o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Aonde está então o nosso coração? E Jesus deixando bem claro, olha, fique esperto. Vai ter uma tendência no mundo da gente querer acumular bens aqui, porque nós somos incentivados nisso desde que nós nascemos. Parece aquela propaganda antiga que dizia assim, lembra de uma propaganda que um menininho aparecia e falava assim, eu tenho, você não tem? Lembra dessa propaganda? Eu tenho, você não tem. Irmãos, é isso o tempo todo. A rede social leva a gente a isso. Olha, tá vendo? As propagandas de marketing nos levam a isso. Olha, tá vendo? Se você não comprar tal coisa, você nunca vai ser feliz. Se você não consumir, se você não fizer essa viagem, se você não vestir esta roupa, se você não se parecer com a modelo A, B ou C, ou com a atriz A, B ou C, olha, você nunca vai ser feliz. Mas a grande questão de Jesus deixando bem claro nesse versículo para a gente, não acumule, não busque essas coisas que Jesus está falando. Pois quando você morrer, isso fica aqui. Acumule sim coisas nos céus. Relacionamento com Deus, essa deve ser a tua prioridade. Como anda o nosso relacionamento com Deus? Devemos entender então esse segredo espiritual. A sua vida depende do seu relacionamento com Deus. Aliás, a sua vida não somente desse mundo, mas também desse mundo. Depende do seu relacionamento com Deus. Ela vai para frente ou não, dependendo do seu relacionamento com Deus. Mas também a sua vida espiritual, pensando na eternidade, depende do seu relacionamento com Deus. Se você não tiver relacionamento com Deus aqui, quando Jesus vier, fica. Não vai para o céu. Quando você morrer, você não vai para a glória. Então tudo depende do seu relacionamento com Deus. Precisa sim. Lembre-se, irmãos, que na palavra de Deus vai dizer que o nosso nome tem que estar escrito no livro da vida. Seu nome está escrito lá? Tem que estar escrito no livro da vida. Se não estiver escrito no livro da vida, você pode ter 1 milhão de seguidores nas redes sociais, mas fica. Você pode ser badalado por terceiros, mas fica. Não vai para o céu. Como anda o nosso relacionamento com Deus? Por isso, devemos então entender que a vontade de Deus é que eu e você o ame plenamente. Eu e você. Olha o que vai dizer lá em Deuteronômio também, 6, 4 e 5. Ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. O único Senhor. Jesus tem que ser o teu único Senhor. Irmãos, como isso daqui para mim é desafiador. Quantos senhores nós temos na nossa vida? Coisas que competem, coisas que de fato, talvez, e ainda nós vamos falar sobre isso posteriormente, em outras mensagens, nós podemos ter um monte de senhor na nossa vida, inclusive nós mesmos, os nossos egos, as nossas vaidades. Jesus dizendo aí no texto, ouça, ó Israel, o Senhor deve ser o teu único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, então, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Jesus está dizendo para nós, nos ensinando, devemos amar a Deus, com todas as forças, todas as almas, com toda a sabedoria. Esse é o nosso objetivo. A gente verdadeiramente deixar Deus preencher o nosso ser por completo. E esse é um desafio, irmãos, para a vida toda. Devemos esvaziar de nós mesmos e deixar Jesus crescer. Lembra-se do texto que quando João Batista faz uma belíssima declaração, quando ele fala assim, importa que Jesus cresça e eu diminua. Essa deve ser a nossa oração constantemente. Jesus, o Senhor tem que crescer, menos em mim, porque senão a gente começa a atrapalhar aquilo que Ele quer realizar em nós, menos em nós. Esse vai ser um processo, irmãos, para a vida toda. É um desafio para a vida toda. E todos os dias eu e você somos desafiados nisso. Cada vez, lá no trabalho, nas dificuldades em casa, nos problemas familiares, nós vamos ter esse desafio de amar a Deus as situações, de servir a Deus e deixar que Deus verdadeiramente nos dirija nesse momento e não resolver conforme a nossa vontade. Hoje nós vamos abrimos uma série então de mensagens que leva o título De Volta ao Primeiro Amor. De volta ao primeiro amor. Como anda isso em nós? De volta ao primeiro amor. E nos próximos domingos nós vamos conversar exatamente sobre isso, nos próximos 4 domingos. Então, voltando a pensar, como anda então o seu relacionamento com Deus? Como anda as suas orações, meu irmão? Como anda?
Elas estão fervorosas ou elas estão frias? Como anda a sua oração? Quando você está ali ajoelhando, buscando, está gostoso, você passa o dia ali na presença de Deus, ou está cada vez mais distante? Como anda o seu estudo bíblico individual? Como anda isso? Como você tem lidado com isso? Como você está resistindo às tentações? Ou você está caindo nas tentações, nem percebe mais que tem tentação não, porque tem caído, tem vivido talvez numa questão de uma vida que sempre cai em tentação, está vencendo pecados ou está andando em pecados. Sabe que eu e você somos chamados a vencer pecados. A Bíblia vai dizer, o pecado não tem mais domínio sobre nós, devemos vencê-los. É tempo então de nós restaurarmos o nosso relacionamento com o Pai Celestial. E aí tem um versículo que eu já sei que veio na tua mente, você que conhece um pouquinho mais a palavra, e eis aí que vai dizer então em Apocalipse 2,4: contra você, porém, tenho isto, você abandonou o seu primeiro amor. Sabe que esse texto, irmãos, esse versículo, que de repente muitos de nós já conheciam, ele foi direcionado, ele está lá em Apocalipse, o último livro da Bíblia, e ele foi direcionado às igrejas ali da época, uma das igrejas da época, e esse foi direcionado para a igreja de Éfeso. Essa igreja da carta que nós temos aí na Bíblia, Efésios. E a gente percebe na carta que Efésios era uma igreja top, era uma igreja boa. Irmão, você vai ler a carta, você vê que os irmãos ali, eles estão vivendo uma outra realidade espiritual. Foi pastoreada por grandes homens de Deus. Mas nesse momento que está sendo escrito Apocalipse, Jesus, ele está dando um recado para a igreja. E é interessante que no comecinho da carta, dessa declaração, no contexto dessa declaração, Jesus começa a elogiar a igreja. Fala, poxa, eu sei que vocês têm perseverado, vocês têm vencido os desafios, eu sei que vocês têm suportado pessoas más, vocês têm resistido a todas as heresias aí das suas épocas, mas Jesus para e fala, mas contra você eu tenho isto, vocês abandonaram o primeiro amor. O que isso significa então para nós, irmãos, hoje? Que eu e você, nós podemos estar aqui reunidos como igreja e ter perdido o amor por Ele. A gente pode estar envolvido nas atividades, a gente pode vir aqui, aí a gente vai tomar um café, antes e depois do culto. A gente pode vir aqui e fazer algo gostoso, que eu gosto bastante, né? Não sei se vocês já fizeram, você vira para o irmão falando graça e paz, tal, e tudo mais, é bom isso. A gente de repente pode ter momentos de oração como nós tivemos. Nós podemos cantar, nós podemos fazer em si todo o ritual religioso, mas o nosso coração pode estar distante de Deus. A gente pode estar assim levando com a camisa evangélica estampada, né, no peito, com um carro com sininho evangélico, mas de alguma forma ter perdido o amor. E é isso que aconteceu com essa grande igreja chamada Éfeso, na cidade de Éfeso, uma igreja top. Mas em algum momento, no meio da correria, no meio dos afazeres, ela perdeu o foco dela principal. Ela se tornou uma grande igreja, ela tinha grandes atividades, ela tinha grandes estruturas, mas ela acabou perdendo ali o principal, que era Jesus. É interessante pensarmos nisso. Nós podemos cair na rotina da igreja, nas atividades da igreja, podemos cair nas nossas próprias rotinas individuais e deixar Jesus de lado. E é incrível isso ocorrer, porque Jesus, ele é o foco. Jesus, eu sei que cada um aqui ama Jesus, mas esse amor de alguma forma pode ficar adormecido. Então esse é o tema. E para nós restaurarmos isso, como então nós vamos restaurarmos isso? Para ter esse relacionamento restaurado com o Pai Celestial, é necessário então voltar ao primeiro amor. Aí nós vamos ver alguns motivos então. Primeiro motivo, Jesus é a sua vida. Jesus é a sua vida, irmãos. Tem um versículo que é sensacional, irmãos, sensacional, está lá em Deuteronômio. Olha que declaração, irmãos. Hoje invoco os céus e a terra como testemunha contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida
e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolham a vida, para que vocês e seus filhos vivam, e para que vocês amem o Senhor, o seu Deus. Ouçam a sua voz e se apeguem firmemente a Ele, pois o Senhor é a sua vida. Que declaração sensacional! O Senhor é a sua vida. Irmãos, esse aí deve ser, realmente, esse vale a pena, né? Colocar, né, na frente do computador, no painel do carro. O Senhor é a sua vida. Esse deve ser verdadeiramente o nosso foco. Qual é o nosso foco de viver? Nesse meu foco de viver, a minha vida, ela é plenamente contagiada por Jesus. Eu não vou viver conforme o foco do mundo. Aliás, se fosse para viver conforme o foco do mundo, nós estaríamos aqui reunidos. Estamos aqui reunidos para aprender mais da palavra, mais de Jesus, para crescermos nisso. E nisso, eu e você, então, devemos entender que é uma mudança de foco. Veja que está num contexto de escolha. Esse verso está num contexto de escolha. Quando Moisés disse: vocês agora têm que escolher. Eu apresentei vocês a vida e a morte. Agora escolham a vida, porque o Senhor é a vida de vocês. E eu e você temos que tomar essa decisão, irmãos, todos os dias. Se queremos ter relacionamento com Deus, desde que nós acordamos, nós devemos tomar então essa decisão. Jesus é o Senhor, o que importa é o Senhor. Eu quero te obedecer. Mesmo diante da dificuldade, mesmo diante da dor, mesmo diante de situações que vêm desafiar a minha fé, mesmo diante de situações difíceis, situações estressantes, situações que mexem com o meu temperamento nervoso, situações que desafiam a minha fé de alguma forma. Senhor, Jesus, eu não quero perder o foco. Nesse sentido, irmãos, muita gente vai perder o foco. Agora, Jesus tem que ser a nossa vida. Sempre tenha isso em mente, amanhã, na terça, no seu dia a dia, quando você estiver andando, lembre-se, Jesus tem que ser a minha vida. Cada momento, em cada decisão, em cada tentação que o inimigo tentar te comprar, Jesus tem que ser a sua vida. Nisso, sabe, irmãos, lembra-se ali do livro de Daniel, no capítulo 1, quando logo eles chegam numa terra estranha, porque eles foram escravizados por outro país. Então Israel foi escravizado por um outro país, perdeu a batalha, e eles vão tudo lá para a Babilônia. E chegando ali, o rei quer oferecer um grande banquete para alguns que tinham se destacado. E esses homens que tinham se destacado, 3 deles, mais Daniel, eles resolvem: nós não vamos comer dessas iguarias, dessas comidas do rei, não vamos comer, porque eles tinham na mente deles: eu vou ter uma vida diferente, apesar de estar aqui, apesar de termos perdido a guerra, apesar de nós estarmos escravizados em outro país, aqueles jovens, eles escolheram, estavam ali dizendo: Deus continua sendo a minha vida, mesmo nesse momento. Que nesse momento que você está passando de dor, de tribulação, e eu sei que é muito fácil a gente justificar e dizer: olha, eu estou assim, mas é muita dor, é muita prova, é muito isso, muito de outro. Mas isso a gente não pode perder o foco, irmãos. Jesus tem que continuar sendo a nossa vida. É aí nesse momento, e eu sei que às vezes, irmãos, Jesus talvez esteja te esticando. Você já sentiu-se esticado por Deus? Né? Quando Jesus está medindo, mostrando assim, Ele está de alguma forma ampliando, né, os seus limites nele. Ele está ampliando os seus limites. E aí eu sei que dói, que eu já passei por isso diversas vezes na minha vida. Lembre-se quando Jesus vai dizer também, Ele vai falar assim: olha, se vocês tiverem a fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês vão dizer para o monte: sai daqui e vai para lá. Mas vocês concordam comigo que para você exercer isso, precisa ter um monte? Talvez Deus tenha permitido esse monte na tua vida. O que você vai fazer com esse monte? Você vai parar? Você vai chorar? Você vai ficar ali se lamuriando? O que você vai fazer perante essa tua dificuldade? Talvez você esteja na maior dificuldade da sua vida, no maior desafio da sua vida. Mas se Jesus for a sua vida, você vai vencer em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Pode chorar. Eu estava até brincando com o Nicolas, e eu estava contando para ele uma velha canção. E eu sei que a maioria de vocês não conhece, mas diz assim: a luta vem em paz,
não desanime não. Quem crê em Jesus Cristo já tem a salvação. Amém? E uma outra parte adorava também. Falava assim, tem crente que não gosta de passar por tribulação, mas para entrar no céu é com luta, meu irmão. Oh, glória! E é bem assim, irmãos. Mas Jesus tem que ser a sua vida, não tente ir sozinho. Um outro ensinamento: Jesus resgatou a sua vida da morte. Você sabia disso? Todos nós estávamos condenados devido aos nossos pecados. Nossos pecados são delitos contra Deus, são ofensas contra Deus. Mas Jesus veio. E olha que versículo sensacional. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que esse fosse salvo por meio dele, Jesus. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Deus enviou Jesus Cristo ao mundo, porque Deus amou o mundo. Jesus te ama. E aí ele veio então para nos resgatar da morte para a vida. E aqui tem uma questão interessante, né? Pensando nesse pensamento de volta ao primeiro amor. Você sabia que Jesus não veio para te condenar? Desse mesmo contexto, desse mesmo versículo, desse mesmo capítulo, Jesus fala assim, está escrito assim: porque ele não veio para condenar o mundo, mas para salvar o mundo. Nós vivemos uma época, irmãos, de muitas condenações, de muitos julgamentos e pré-julgamentos, de muitas até intolerâncias. Ai daquele que erra, ai daquele que não se enquadra no grupo A, B ou C, que é estipulado aí no nosso dia a dia, porque são condenados. Aquele que é diferente é condenado. Em algum momento da sua vida, inclusive, se não aconteceu, vai acontecer. Você vai ser condenado, julgado e colocado de lado por causa da sua fé. E se alegre com isso, mas isso vai acontecer. Muitas vezes as pessoas vão te colocar de lado também devido às suas posições bíblicas, porque você crê, porque você se posiciona, porque diante de um mundo que é favorável, por exemplo, ao aborto, você vai falar não ao aborto. Não, isso não, isso você está tirando a vida, jovem. No mundo que está distorcendo verdades bíblicas e querendo nos forçar de alguma forma a aceitá-las, aí já fala não é isso que Jesus ensina. Eu sei que também existem muitas igrejas querendo flexibilizar. Estão erradas, irmãos. A palavra de Deus continua sendo a palavra de Deus. A verdade continua sendo a verdade. E será a verdade por todos os tempos. Mas tem algo que eu queria dizer para ti, então. Mesmo diante de tudo isso, lembre-se que Jesus, ele não veio para te condenar. E você pode sentir esse alívio vindo dos céus. Às vezes no mundo de tantas pressões, de tantas condenações, de tantas pessoas querendo exigir muito de nós podemos receber dele essa paz, que Jesus me aceita da forma que eu sou, e ele veio e morreu por mim, mesmo eu sendo desse jeito. Amém? Você não precisou fazer alguma coisa de especial, ele veio e te aceitou da forma que você é, mas que você nessa manhã você venha ter esse encontro com Deus, e venha entender que ele te ama, e que ele já tirou, resgatou você da morte para a vida, para que você fosse salvo por meio dele. Você já tem esse relacionamento, seu nome já está escrito no livro da vida, que você venha ter essa plena convicção. Uma terceira verdade, então, para nós: Jesus se revela a você. Esse Deus que tem que ser a sua vida, esse Deus que tirou você da morte para a vida, que veio, morreu pelos seus pecados, veio, morreu lá na cruz, sofreu a condenação que era sua, que era minha, para que eu e você tivéssemos vida com ele, para que eu e você tivéssemos hoje o nome escrito no livro da vida. Esse Deus que nos dá então essa opção hoje, essa escolha de tomar uma posição por ele, esse Deus, ele se revela a nós. Quem tem os meus mandamentos e Deus obedece, diz lá em João, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Sabia que é um relacionamento de amor com Deus? O teu relacionamento com Deus, o que Jesus está dizendo no versículo, ele tem que crescer. Já parou para pensar como anda então o teu relacionamento com Deus? Agora eu gostaria que
você pensasse, não uma questão, não é pressão, mas eu gostaria que você pensasse como anda o teu relacionamento. E uma outra questão, o tempo que você já conhece Jesus. Eu sei que às vezes, irmãos, a gente fica muito tranquilo e sossegado e acomodado. E é nisso que eu queria agora te confrontar. Esse teu relacionamento com Deus, será que ficou acomodado? E depois de tantos e tantos anos, não cresceu praticamente nada? Sabia que isso tem uma parte que depende da tua busca? Jesus vai dizer, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o coração. Depende da nossa busca. Hoje eu gostaria que você tivesse uma posição com Deus, de aumentar a sua fome e sede por Deus. Como anda isso, irmãos? Nossa fome por Jesus. Como anda a tua fome por Jesus? Como anda esse relacionamento? Um Deus que está dizendo para nós, eu vou me revelar a você. Mas, irmãos, é necessário também uma parte nossa. Como anda essa busca no dia a dia? E eu nessa manhã gostaria de desafiar você a você aumentar essa busca. Estamos juntos nesse propósito? Precisa aumentar. Agora imagine, irmãos, pense comigo. A gente daqui, se Deus quiser, tenho medo agora de dar data para vocês, né? Mas vamos supor, se assim Deus permitir, daqui 30 dias a gente está no novo espaço. Imagine que chegarão então novas vidas. Amém? Pessoas que não conhecem a Deus. Você concorda comigo que Deus vai usar a tua vida para que esses novos irmãos na fé se firmem em Deus? Quem Deus vai usar, irmãos? Vocês concordam comigo? Por mais que tenhamos uma cultura de empurrar isso para o pastor, por mais que nós tenhamos uma cultura de empurrar isso para os líderes A, B ou C, a obra é maior do que isso. É necessária a participação de cada um. Uma igreja saudável, todos participam disso. Agora, irmãos, vocês concordam comigo também que a gente compartilha aquilo que nós temos? Lá em Pedro, vai dizer que eu e você devemos estar prontos e preparados para responder às pessoas o motivo da nossa fé. Para nós estarmos preparados para responder às pessoas o motivo da nossa fé, a gente precisa andar com Ele. A gente tem que estudar mais a Bíblia. A gente tem que orar mais. Porque senão, irmãos, a gente fica num nível muito parecido com aquele que está chegando. Eu lembro num dos meus maiores desafios de fé, no meu maior milagre de fé também, quando eu estava no processo de levar a minha esposa a Cristo, até então minha namorada a Cristo. Sabe o que eu fui fazer, irmãos? Eu fui estudar. Porque eu sabia o quê? Ela vai fazer perguntas e eu vou falar o quê para ela? Eu não sei. Está na Bíblia. Perguntemos ao pastor. O que eu ia falar para ela? E eu pensei comigo, ela vai estar preparada, ela vai estar pronta, ela vai perguntar. E perguntou mesmo, irmãos. Isso me exigiu estudar mais. Agora eu fico imaginando, imagina se cada pergunta que ela fizesse, não que eu precisava ter todas as respostas, não é nisso, mas a cada pergunta que ela fizesse, eu falasse, eu não sei. Eu ia dar que impressão para ela? Você não sabe porque você está lá na igreja então. Eu sei porque eu estou até então, né, no kardecismo, eu sei porque eu estou, mas você não sabe porque você está na igreja. O que eu quero agora te provocar é, irmãos, você sabe porque você está aqui. E o motivo que você está aqui tem que estar cada vez mais firmado na palavra. Eu e você. E eu quero desafiar você a estudar mais. Eu quero desafiar você a aumentar as suas orações. Porque eu sei que cada um que aqui está quer verdadeiramente ser muito usado por Deus. Não tenho dúvida disso. Mas como vai ser usado se não orar? Como vai ser usado se não estudar? Como vai ser usado se não pagar o preço de estar na presença de Deus? Entende? Jesus está se revelando a nós. O que nós vamos fazer? Nós vamos estar do lado dele, nós estamos ali, Jesus pode se revelar. Eu quero crescer no Senhor. Ou a gente vai ficar ali, olha, eu estou preocupado com outras coisas, Jesus. Olha, eu acho bacana aquilo que o Senhor quer se revelar a mim, mas nesse momento, na minha agenda, não comporta. Qual está sendo a nossa atitude? Uma quarta questão, então. Jesus te ama. Eu sou de uma época que as igrejas usavam muito isso, irmão. Jesus te ama e eu também.
E a gente, inclusive, tinha selinhos para colocar no carro com essa verdade. Jesus te ama e eu também. Agora, você sabia que Jesus te ama? Olha o que vai dizer em Romanos 8, 35 a 37. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo ou a espada? Como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Então vamos aí. Primeiro, quem nos separará do amor de Cristo? Sabia que nada pode separar você do amor de Jesus? Essa é uma garantia, na verdade. Sabia que nada pode separar você do amor de Deus? Que o inimigo, o inferno, pode se levantar, mas não pode separar do amor de Deus. Mas aqui nessa questão de nós pensarmos no primeiro amor, o que de alguma forma está querendo te comprar e está te afastando do amor de Jesus? Qual está sendo a tentação, o pecado, a atividade, talvez não necessariamente pecaminosa, mas de alguma forma está te afastando do amor de Jesus? Você já parou para pensar nisso? Eu muitas vezes, irmãos, eu tenho os meus desafios pessoais. Eu acredito que cada um aqui tem. Qual é o seu? Muitas vezes, o meu desafio pessoal, irmãos, eu não sou da geração tanto do smartphone, né, do celular, mas eu tenho uma luta maior com a TV. A grande questão para mim não é se eu entro ou não no aplicativo para ver o que a galera está postando e nem atualizar o meu aplicativo. Mas a grande questão para mim é a TV. E aí a TV, de alguma forma, ela concorre. Ela vem concorrer. E dentro da TV e tudo mais, eu tenho que ficar esperto com algumas questões minhas. Porque senão, irmãos, o tempo é um só. Aí eu posso escolher como eu vou gastar o meu tempo. Porque senão, de alguma forma, eu sei que nada pode me afastar do amor de Deus, mas eu voluntariamente eu posso me afastar desse amor. Porque o tempo é o mesmo. E nesse tempo que eu tenho, eu posso ter um tempo onde, por exemplo, eu vou ter um momento de um devocional maior, eu vou colocar um louvor, eu vou estar escutando a palavra, ou lendo a palavra, ou eu vou estar ali em oração. Ou eu posso também, irmãos, gastar 1 hora, 2 horas, porque às vezes a gente não se percebe, também atualizando como anda a vida, ou como anda as situações, ou trazendo distração à minha mente, atualizando lá as redes sociais. E não estou dizendo, irmãos, não estou dizendo que isso é pecado, estou dizendo que isso vai roubar o meu tempo, eu tenho que ficar esperto nisso. Eu posso buscar conhecer mais a Deus, porque a palavra me diz que Ele está se revelando a mim, ou eu posso também ir lá e vou me informar para ver como anda, quais são as últimas notícias do meu time, aproveitando que o tempo é bom nesse momento, né? Eu vou lá me atualizar. Não estou dizendo, irmãos, que é pecado, estou dizendo, irmãos, que são situações que nós precisamos. Sabe o que vocês vão perceber, irmãos? Que a maioria das nossas situações não são necessariamente pecados, mas são situações que venham, de alguma maneira, nos afastar dele. O inimigo não vai necessariamente usar contra nós a tentações, no sentido de pecado. Porque no sentido de pecado, na maioria das vezes, você vai derrubar essa tentação. Você vai resistir. Não estou dizendo que nós somos sujeitos a cair. Aliás, a Bíblia fala, aquele que está em pé, cuidado para que não caia. Não estou dizendo que nós estamos sujeitos a cair nas tentações. Eu estou dizendo que a maioria das vezes, no nosso dia a dia, de segunda a sábado, ou de segunda a segunda, qual é a nossa maior tentação? Coisas que não necessariamente são pecados. Um versículo que você tem que guardar na tua mente. Tudo me é lícito. Uau, vocês já guardaram? Está vendo? Vocês já perceberam como esse versículo ele é pertinente nos nossos dias? Porque não necessariamente é errado. Mas se está me afastando do amor de Deus, não é bom. E colocando aqui, eu sei que não ocorreu, mas imagina se os discípulos, eles passavam o dia a dia, eles dormiam com Jesus. O que você faria se Jesus estivesse ali? Eu quero ficar do lado de Jesus. Eu não quero perder nenhuma palavra.
Mas a grande questão, irmãos, é que às vezes eles poderiam também falar assim: Jesus estava lá fazendo um grande milagre, fazendo um grande ensinamento. Imagina se eles têm um celular na mão. Jesus, espera aí, guarda um pouquinho, porque eu quero ver, né? Na época era o quê? Né? Estava jogando Nazaré contra Jerusalém. Olha, eu quero ver quem está ganhando, Jesus. Ô Jesus, você falou agora, mas eu perdi. Eu estava fazendo uma selfie com o apóstolo aqui do lado. Como nós nos comportaríamos? Não estou dizendo exatamente que é errado, mas perderíamos grandes momentos com Deus. Os discípulos, irmãos, uma certa oportunidade, eles estão discutindo no caminho para ver quem é o maior. E ninguém conversando com Jesus. Eu acho que esse texto é sensacional. E muitas vezes na nossa caminhada nós deixamos Jesus sem conversar com Jesus e nós estamos preocupados com outras coisas. O que de alguma forma está tentando roubar o amor de Deus, de você desfrutar desse amor, e de alguma forma está ganhando espaço no teu coração. Vamos combater? E aí você vai ver, irmãos, e fala por experiência. É uma luta diária e constante. Às vezes termina um dia e eu estou muito feliz. Nossa, Jesus, acho que hoje foi mais bacana. Termina dias meus, e a Bíblia fala para nós fazermos esse exercício, né? Quando nós colocarmos a nossa cabeça no travesseiro e darmos uma refletida no dia, às vezes também eu vou lá refletir. Falo: Jesus, eu já larguei errado no dia e não foi tão legal assim. Eu tenho uma tendência a achar que quando eu largo bem o dia, eu termino bem o meu dia. Como é você nisso? E Jesus vai dizer: em todas essas coisas somos mais que vencedores, porque nós podemos desfrutar desse amor de Deus a cada momento. Não deixa nada roubar, não deixe nada roubar o teu relacionamento com Deus, não deixe nada apagar a tua paixão por Deus, não permita que nada venha apagar o teu amor por Ele. Porque todas essas coisas, no nosso dia a dia, de alguma forma, vêm para tentar apagar o teu amor por Ele. Não permitamos, não permitamos, vamos vencer isso em nome de Jesus. Uma outra questão: Jesus te ensina a amar as pessoas. Nisso conhecemos o que é o amor. Jesus deu sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Aqui também está uma outra questão para nós pensarmos. Irmãos, quando tudo está bem com Deus, há uma tendência que tudo está bem com o outro, com o próximo. Quando não está bem com Deus, a tendência é também não estar bem com o outro. E nós precisamos refletir sobre isso. Quanto mais próximo de Jesus, quanto mais Jesus está ganhando espaço, há uma tendência natural, irmãos, de nós nos tornarmos umas pessoas muito mais tolerantes em relação ao erro do outro. A gente nos torna pessoas muito mais simples no nosso dia a dia, menos complicadas. A gente começa a ser muito mais assim, amorosas, de uma forma geral. Tudo está bem, há uma tendência. Não estou dizendo, irmãos, que não vai ter falhas, não é isso. Mas eu estou dizendo que é uma tendência desse amor de Deus, que eu estou ali desfrutando, meu primeiro amor com Deus, isso vai refletir também no meu amor com o outro. E o que Jesus está nos ensinando, né, nesse texto, João está nos ensinando, nisso conhecemos o que é o amor. Jesus deu a vida dele por nós, agora eu vou amar o outro, vou dar minha vida para o outro. E eu sei que quando nós olhamos para esse versículo, a gente já vai ter várias resistências naturais. Por quê? Porque a nossa mente muitas vezes vai pensar o quê? Cada um que lute. Não é assim que popularizou-se hoje? Cada um que lute. Por quê? Porque a Bíblia vai nos confrontar e vai dizer: olha, não é cada um que lute. Ajuda o teu irmão a lutar. Ajuda o teu irmão a carregar os fardos. Ajuda o teu irmão na pior dificuldade dele. Se prive de alguma coisa, mas se abençoe. Onde come um, come dois, né? Como diziam antigamente. Mas é o princípio. Agora isso só começa a fazer sentido, irmãos, quando uma igreja ela está andando com Deus. Porque senão termina o culto, graça e paz, diz uma palavrinha bacana porque alguém pediu para falar, mas cada um nas suas próprias dificuldades, indo embora, e muitas vezes continuando nas próprias dificuldades, sem ter recebido uma oração, sem ter recebido uma palavra de ânimo, ou até mesmo alguma assistência dentro da possibilidade de cada um. A questão é, e só vai fazer sentido essas coisas nesse mundo tão egoísta, tal qual nós também somos desafiados a viver em amor,
se o nosso amor com Deus estiver tudo ok. Sobre isso nós vamos falar mais aí no decorrer do mês, mas dando uma palhinha, como anda? Nossa maior dificuldade, irmãos, muitas vezes, e uma grande tentação, é que às vezes, irmãos, a gente se enrola muito nos nossos relacionamentos, pessoas, e a gente erra. E hoje eu gostaria que você pensasse sobre isso. Se está tudo tão ok, tudo tão maravilhoso, como anda o teu relacionamento com as pessoas, pessoas próximas da própria família, com vizinhos, colegas de trabalho, pessoas. E eu sei que Deus permite pessoas difíceis na nossa vida exatamente para que a gente venhamos nos encher ainda mais no amor dele e venhamos transmitir esse amor. E eu sei que Deus permite pessoas difíceis, situações muito difíceis. Cada um tem, eu tenho, você tem. Agora a questão é, em nome de Jesus, como anda? Às vezes a gente bate no peito e pensa que está tudo muito ok, mas está carregando um monte de problemas de relacionamentos que não foram resolvidos ainda. Vamos resolvê-los em nome de Jesus, porque enquanto não resolver também, irmãos, as coisas não andam. Lembra-se que Jesus vai dizer, antes de você trazer a sua oferta, se você sabe que o teu irmão está chateado com você, vá lá e procure. Vamos buscar. Agora, para isso, relacionamento com Deus, mais da presença de Deus na nossa vida. Para finalizarmos então, olha o que vai dizer lá em Apocalipse 2,4: contra você, porém, tenho isto, você abandonou o seu primeiro amor. Hoje é tempo de restaurarmos o nosso relacionamento com o Pai Celestial. Olha que oração bonita que Jeremias faz no livro de Lamentações 5,21. Restaura-nos para ti, Senhor, para que voltemos. Renova os nossos dias como os de antigamente. Vou pedir para vocês ficarem de pé, por gentileza. Você consegue fazer essa oração hoje? Restaura-me, Senhor, restaura-me, para que eu volte ao primeiro amor. Renova os meus dias como os de antigamente. Como era antes teu amor com Jesus, lá na tua adolescência, ou quando você era criança, ou há 15 anos atrás, quando você se converteu. Você consegue agora, em nome de Jesus, estar orando e estar buscando no Senhor esse voltar ao primeiro amor nessa manhã. Vamos voltar ao primeiro amor nesta manhã, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vamos voltar ao primeiro amor. E nesse momento eu gostaria até de chamar o pessoal da equipe de louvor. Nós vamos voltar a cantar essa canção que nós cantamos. Estou voltando ao primeiro amor, a música essência da adoração. Porque eu e você, nós precisamos nessa manhã voltar ao primeiro amor em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Voltar ao primeiro amor em nome de Jesus. Estamos dispostos a isso? Vamos declarar isso a Jesus em nome de Jesus.